Olá, amigos e seguidores do canal, bem-vindos. Aqui Vitor Machado do canal Vitor Man, Literatura Fantástica e de Terror. Hoje, 10 de maio, né? 11 é amanhã, Dia das Mães. Hoje, então, 10 de maio, é Sábado Lovecraft. É Projeto Lovecraft 2.0. Vocês sabem que já narramos no Projeto 1, nós narramos toda a obra do mestre H.P. Lovecraft. E agora nós já estamos há algum tempo no Projeto 2, que vem a ser a alternância entre obras escritas pelo Lovecraft com outros autores, como foi na semana passada, e contos, como será hoje, escritos por aquela grande quantidade de mestres, de grandes escritores que se reuniram em torno do H.P. Lovecraft, formando o Círculo Lovecraft. Hoje eu vou narrar um conto de um autor que a gente já narrou dois contos aqui. Ele é o Frank Belknap Long, nascido em 1901 e morto com 93 anos, em 94. Esse daí é um dos maiores escritores do Círculo. Tanto é que os dois contos que a gente narrou antes foram bastante bem sucedidos aqui no canal, que foram Cães de Tíndalos, foi um pedido de um seguidor, e depois nós viemos a narrar O Horror das Montanhas, um conto muito bacana, tá aqui na playlist Frank Belknap Long, para quem quiser relembrar. Ele foi construído em cima de um pequeno conto do Lovecraft. Então, é um povo antiquíssimo, né? O conto do Lovecraft. E ele desenvolveu nesse magistral O Horror nas Montanhas, né? Hoje vai ser um terceiro conto do Belknap Long. Foi difícil escolher, porque ele tem uma obra vastíssima, né? Toda muito interessante. É um típico escritor pulp. Ele é cult também, mas é um escritor classicamente pulp. O autor, ele é um grande expoente desse tipo de literatura fantástica, escreveu muito ficção científica. Como a gente já narrou coisa dele antes, vocês dão uma olhada nos contos anteriores, nas introduções, a gente dá mais detalhes sobre a vida e obra do cara. Mas ele é um dos maiores, né? Inclusive hoje na postagem eu vou postar uma dose dupla de Belknap Long. Eu vou colocar primeiramente um poema dele, para fazer uma transição com o conto anterior. O conto anterior, um conto classicamente mito Cthulhu, O Horror nas Montanhas, ele introduz a figura de um grande deus antigo naquela linha do horror cósmico, né? Que é o Shogna-Falgn. Então agora eu vou postar como aperitivo para o conto, que é a narrativa principal de hoje, eu vou postar um poema do Frank Belknap Long chamado Quando Shagnar Despertar. Muito legal. Mas já que estamos até aqui com vocês, eu vou aproveitar para introduzir aqui pela metade os pedidinhos de sempre, inscrição, likes, compartilhamentos, hypes, entrar de membro, tudo está nas imagenzinhas aqui, que isso tudo ajuda um bocado o canal, ajuda esse projeto continuar, né? Eu pretendo continuar indefinidamente aí. O canal vem crescendo naquele ritmo orgânico dele, muito interessante, e isso se deve a vocês. Né? Muito obrigado, aproveitando o ensejo. Mas então, o Frank Belknap Long, eu diria, para colocar alguma novidade aqui na introdução, ele é um escritor, ele foi um artista assim, muito versátil. Ele escreveu história em quadrinhos para esse Comics, ele escreveu centenas de contos de horror, mito Cthulhu e não mito Cthulhu, escreveu muita ficção científica, foi também poeta, é um baita de um escritor. O que eu gostaria de colocar de novo aqui hoje é que ele é assim do ponto de vista do conteúdo poético da obra dele, ele era também um poeta, né, como eu acabei de dizer. Ele faz meio que um meio de campo, ele é uma transição, ele é um ponto intermediário entre o Lovecraft, com aquele
aquela poesia em prosa dele, mas muito árida, muito pautada pelo horror cósmico, sem grandes espaços para fantasia, exceto, claro, no Dreamlands. Estou falando aqui da vertente Lovecraft do mito Cthulhu, né? E no outro extremo, nós temos o Clark Ashton Smith. Vou aproveitar para botar o link dele aqui, que é sempre muito querido por todo mundo. Que ele, por ser essencialmente um poeta, antes de ser um ficcionista, antes de ser um escritor de prosa, ele era um poeta, o Clark. Ele então tinha um conteúdo muito mais sonhador, muito mais poético em tudo que ele escrevia, por mais horrendo que fosse o tema, né? Inclusive a gente tem já postado antes do Clark Ashton Smith, sempre com um poema dele introdutório. É o que eu vou fazer hoje com Frank Belknap Long. Ele tem, como eu disse, um teor de poesia na escrita dele meio que intermediário. Não é tão árido quanto Lovecraft, mas não é tão sonhador quanto o Clark Ashton Smith. É muito legal, isso aí dá aquela riqueza a esse grupo de escritores lá do Círculo Lovecraft, né? Mas eu estou falando aqui e não disse qual é o conto. Só disse que foi muito difícil escolher, porque ele tem muita coisa marcante, relevante, influenciadora de outros escritores. E eu acabei escolhendo. Eu depois vou narrar outros, né? Porque a obra dele é imensa, como eu também já disse hoje. Mas eu vou narrar hoje Um Visitante do Egito. Quando traduz para português fica meio assim, né? Porque ele não é um visitante que vai no Egito, é um visitante que vem do Egito, né? Em inglês isso não tem essa dúvida, mas em português fica, né? Mas é Um Visitante do Egito. Esse conto, ele é de 1930. Foi publicado na Weird Tales nesse ano. A propósito, o poema, Quando Shalgnar Retornar, esse é um conto, ele é um pouco posterior, ele é de 32. Foi publicado também na Weird Tales. Vocês vão assistir primeiro o poema, um minutinho, e depois esse conto, que é um conto muito interessante, tem todos os ingredientes da literatura fantástica pulp, tem todos os ingredientes do mito Cthulhu, sendo assim um pouco mais, como eu disse, poético do que seria um conto do Lovecraft, né? Mas ele é claramente horror cósmico. É aquela revisão de divindades antigas, no caso egípcias, sob a ótica do mito Cthulhu. É um conto super legal. Vocês vão. É um arqueólogo inglês que chega nos Estados Unidos, em Boston, e vai procurar o curador de um museu, todo aquele ambiente que é muito familiar para nós, né? Ele vai procurar o curador no museu e ele quer visitar umas descobertas recentes que o museu fez de vestígios de civilizações antes das dinastias egípcias, né, encontrado no Egito. É um conto bacana, muito bacana, que eu tenho certeza que vocês vão gostar. Mas é isso aí, abração a todo mundo, saudações, fiquem bem, divirtam-se com Frank Belknap Long, Um Visitante do Egito. Quando Shalgnar Despertar, poema de Frank Belknap Long, escrito entre os anos de 1926 e 1935, publicado pela primeira vez em setembro de 1932 na revista Weird Tales. Quando Shalgnar Despertar, 1 bilhão de milhas além dos sóis que douram a orla do espaço, o grande Shalgnar sonha, e há ódio e fúria em seu rosto. Além do universo de estrelas, onde luas rubras minguam e nadam, o grande Shalgnar se agita e ergue seu vulto sobre a borda de uma cratera. Seus braços fibrosos descem para sugar sombria seiva das profundezas, de poços de lava dentro de um cone que brilha enquanto Shalgnar dorme. Exploradores das estrelas distantes vislumbraram esse cone brilhante, vislumbraram a vasta e silenciosa forma adormecida em seu trono. Exploradores do mundo que conhecemos
Viram essa forma em sonhos, observaram sua sombra cair e se espalhar sobre rios familiares e sombrios. Quando Shalgnar despertar, seu ódio sem mente o levará a vagar por distâncias. Pode lançar Sírios à deriva ou buscar uma estrela menor. Uma estrela menor com satélites, pequenos planetas em seu rastro. E é por isso que eu me ajoelho e ajoelho diante do santuário do grande Shalgnar. Um visitante do Egito. Frank Belknap Long, originalmente publicada na Weird Tales em setembro de 1930. Numa tarde chuvosa e sombria de agosto, um cavalheiro alto e muito magro bateu timidamente na vidraça fosca da janela do escritório do curador de um certo museu da Nova Inglaterra. Ele vestia um sobretudo de chinchila azul escuro, um chapéu Homburg verde-oliva de copa alta e afunilada, luvas amarelas e polainas. Um cachecol de seda azul com pontinhos brancos circundava seu pescoço e ocultava completamente a parte inferior de seu rosto, bem como quase todo o nariz. Apenas uma pequena porção de carne rosada e muito enrugada era visível acima do cachecol e abaixo da testa, mas, como seus olhos estavam nessa porção exposta de seu rosto, sua fisionomia era tão marcante quanto esquelética. Tão impressionante era sua aparência que ela exigia respeito imediato, e os atendentes, que recebiam salários generosos por apenas colocarem metros de fita vermelha entre a entrada principal e o estreito corredor que levava ao escritório do curador, abriram mão de todos os seus hábitos e perguntas idiotas e conduziram o cavalheiro diretamente ao que um romancista vitoriano chamaria de recintos sagrados. Tendo batido, o cavalheiro esperou. Esperou pacientemente, mas havia algo em seu modo que sugeria que ele estava extremamente nervoso e perturbado, claramente no limite para falar com o curador. E quando finalmente a porta do escritório se abriu e o curador espiou com cautela por trás de óculos de aro dourado, ele apenas tossiu e estendeu um cartão de visita. O cartão era conservadoramente elegante em tamanho e de gravura requintada, e assim que o curador o examinou, sua expressão passou por uma transformação extraordinária. Ele era normalmente um indivíduo extremamente reservado, de rosto pálido, alongado e olhos lúgubres e condescendentes, mas de repente tornou-se exageradamente amistoso e saudou seu visitante com uma efusividade quase histérica. Apertou a mão um tanto flácida do visitante e lhe deu um aperto à la Babbitt. Ele acenava com a cabeça, se curvava e sorria, parecendo quase fora de si de satisfação. Se ao menos eu soubesse, Sir Richard, que o senhor estava na América. Os jornais estavam estranhamente silenciosos, escandalosamente silenciosos, na verdade. Não consigo imaginar como o senhor conseguiu escapar dos repórteres. Eles costumam ser tão persistentes, tão indecentemente curiosos. Realmente não consigo imaginar como o senhor conseguiu. Não desejei falar com velhas idiotas, dar palestras para amatoides ou ter minha foto publicada nesses seus jornais absurdos, disse Sir Richard. Sua voz era estranhamente aguda, quase afeminada, e tremia com a intensidade de sua emoção. Detesto publicidade. E lamento não ser completamente desconhecido nesta região. Compreendo perfeitamente, Sir Richard, murmurou o curador, tentando acalmá-lo. Naturalmente o senhor desejava sossego para a pesquisa, para a discussão. O senhor não estava interessado no que os vulgares diriam ou pensariam a seu respeito. Uma atitude louvável e eminentemente acadêmica, Sir Richard. Uma atitude esplêndida. Compreendo perfeitamente e simpatizo com ela. Nós, americanos, temos que ser cordiais com a imprensa de vez em quando, mas o senhor não faz ideia de como isso compromete nosso estilo, se me permite usar uma expressão bastante vulgar.
De fato compromete, Sir Richard. O senhor não faz ideia. Mas, por favor, entre por todos os meios. Sentimos-nos imensamente honrados com a visita de um estudioso tão eminente. Sir Richard curvou-se rigidamente e precedeu o curador até o interior do escritório. Escolheu a mais confortável das 5 cadeiras de couro com um encosto que cercavam a escrivaninha do curador e afundou nela com um suspiro quase inaudível. Não tirou o chapéu, nem retirou o cachecol de seu rosto rosado. O curador sentou-se do lado oposto da mesa e, com cortesia, ofereceu uma caixa de charutos Havana Panatellas. Extremamente suaves, murmurou ele. Aceitaram, Sir Richard? Sir Richard balançou a cabeça. Nunca fumei, respondeu e tossiu. Seguiu-se um silêncio. Então Sir Richard desculpou-se pelo cachecol. Tive um acidente infeliz no navio, explicou. Tropecei em um dos jogos de convés e cortei meu rosto de forma bastante feia. Está em condição absolutamente inaceitável. Sei que me perdoará por não retirar esse cachecol. O curador engasgou. Que coisa horrível, Sir Richard. Posso compreender, acredite em mim. Espero que isso não deixe cicatriz. Deve-se procurar o melhor conselho especializado nesses casos. Eu espero, Sir Richard, perdoe-me perguntar, mas o senhor consultou um especialista? Sir Richard assentiu. Os ferimentos não são profundos. Nada sério, lhe asseguro. E agora, Sr. Busby, eu gostaria de discutir a missão que me trouxe a Boston. São os restos pré-dinásticos de Luxor que estão em exposição? O curador ficou um tanto desconcertado. Ele havia colocado os restos de Luxor em exposição naquela mesma manhã, mas ainda não os organizara de forma que o satisfizesse, e teria preferido que seu distinto convidado os visse em uma outra ocasião. Mas percebeu com clareza que Sir Richard estava tão intensamente interessado que nada do que dissesse o faria esperar, e ele estava orgulhoso dos restos mortais e lisonjeado que o mais hábil egiptólogo da Inglaterra tivesse vindo à cidade especialmente para vê-los. Assim, acenou amigavelmente com a cabeça e confessou que os ossos estavam em exposição, acrescentando que se sentiria encantado e honrado se Sir Richard os examinasse. São verdadeiramente maravilhosos, explicou. Do tipo egípcio puro, dolicocéfalo, com traços relativamente primitivos e são muito antigos. Sir Richard, datam de pelo menos 8.000 anos antes de Cristo. Os ossos são coloridos? Com certeza, Sir Richard. São maravilhosamente tingidos e as cores originais mal se desvaneceram. Azul e vermelho, Sir Richard, com predominância do vermelho. Um costume absurdamente estranho, murmurou Sir Richard. O Sr. Busby sorriu. Sempre considerei isto patético, Sir Richard. Extremamente curioso, mas patético. Eles achavam que ao pintar os ossos poderiam preservar a vitalidade do corpo corruptível, corrupção vestida de incorrupção, por assim dizer. Foi blasfêmia. Sir Richard se levantara de sua cadeira. Seu rosto acima do cachecol estava curiosamente pálido e havia um brilho metálico duro em seus pequenos olhos escuros. Eles tentaram enganar Osíris. Não tinham a menor noção das realidades hiperfísicas. O curador o encarou curioso. O que quer dizer exatamente com isso, Sir Richard? Sir Richard sobressaltou-se ligeiramente com a pergunta, como se estivesse despertando de um pesadelo estranho, e sua emoção desvaneceu tão rápido quanto surgira. O brilho em seus olhos desapareceu, e ele afundou desanimado de volta à cadeira. Eu estava apenas achando curioso seu comentário, como se apenas pintando suas múmias eles pudessem restaurar a circulação do sangue. Mas isso, como o senhor sabe, Sir Richard, só ocorreria em um outro mundo. Era uma das prerrogativas mais marcantes de Osíris.
Só ele poderia restaurar os mortos. Sim, eu sei, murmurou Sir Richard. Eles confiavam bastante em Osíris. É curioso que nunca lhes tenha ocorrido que o deus poderia se ofender com suas presunções. Você está esquecendo o livro dos mortos, Sir Richard. As promessas nele contidas são muito precisas. E é um livro inconcebivelmente antigo. Estou firmemente convencido de que já existia em 10.000 a.C. Você leu meu folheto sobre o assunto. Sir Richard assentiu. Uma obra muito erudita. Mas acredito que o livro dos mortos, como o conhecemos, foi uma falsificação. Sir Richard... Partes deles são indubitavelmente pré-dinásticas, mas acredito que o julgamento dos mortos, que define as prerrogativas judiciais de Osíris, foi inserido por algum sacerdote intrometido, já no período histórico. É uma tentativa deliberada de modificar o caráter implacável da suprema divindade do Egito. Osíris não julga, ele toma. Ele toma, Sir Richard? Exatamente. Você imagina que alguém pode enganar a morte? Você imagina isso, Sr. Busby? Você imagina por um momento que Osíris restauraria a vida aos tolos que retornaram a ele? O Sr. Busby corou. Era difícil acreditar que Sir Richard estava realmente falando sério. Então, o senhor realmente acredita que o caráter de Osíris, como o conhecemos, é... Um mito, sim. Uma evasiva deliberada e infantil. Nenhum homem pode compreender o caráter de Osíris. Ele é o Deus sombrio, mas ele preza os seus. O Sr. Busby ficou genuinamente alarmado com o tom de ferocidade com que a última frase foi dita. O que disse, Sir Richard? Nada. Sir Richard se levantara e estava diante de uma pequena estante giratória no centro da sala. Nada, Sr. Busby. Mas seu gosto por ficção me interessa muitíssimo. Eu não fazia ideia de que você lia O Jovem Finchley. O Sr. Busby corou e pareceu genuinamente angustiado. Normalmente não, disse ele. Desprezo ficção normalmente. E os romances do Jovem Finchley são incrivelmente tolos. Ele nem sequer é um estudioso aceitável. Mas aquele livro tem, bem, alguma coisa boa nele. Eu estava lendo esta manhã no trem e eu coloquei com os outros livros temporariamente, porque não tinha outro lugar para pô-lo. O senhor entende, Sir Richard? Todos temos nossas pequenas fraquezas, não é? Uma obra de ficção, de vez em quando, é às vezes bem sugestiva. E Finchley é ocasionalmente bastante sugestivo. É mesmo. Suas redações egípcias são obras-primas imaginativas. O senhor me surpreende, Sir Richard. Imaginação num estudioso deve ser deplorada. Mas, claro, como eu disse, Finchley não é um estudioso. E sua obra, às vezes, é esclarecedora, se não for levada muito a sério. Ele conhece o Egito. Sir Richard, não posso acreditar que o senhor realmente o aprove. Um mero ficcionista. Sir Richard havia retirado o livro e o abriu casualmente. Posso perguntar, Sr. Busby, se o senhor está familiarizado com o capítulo 13, a transfiguração de Osíris? Deus me livre, Sir Richard. Não estou. Eu pulei esta parte. Tais absurdos grotescos me repeliram. Repeliram, Sr. Busby? Mas o repulsivo costuma ser cativante. Apenas ouça isto. Não há dúvida de que Osíris fazia seus adoradores sonharem coisas estranhas sobre ele, e de que ele possuía seus corpos e almas para sempre. Há uma ira diabólica contra a humanidade que inspirava Osíris por causa da morte. No frescor da noite, ele caminhava entre os homens, e sobre sua cabeça estava a coroa do Alto Egito, e suas faces se inflavam com um vento que matava.
Seu rosto era velado para que ninguém o visse, mas com certeza era um rosto antigo, muito antigo, velho e seco, pois o mundo ainda era jovem quando o Alto Osíris morreu. Sir Richard fechou o livro com um estalo e o recolocou na estante. O que acha disso, Sr. Busby? Ele perguntou. Tolice, murmurou o curador. Tolice pura e simples. Claro, Sr. Busby. Já lhe ocorreu que um deus pode viver, figurativamente, como um cachorro? Hã? Os deuses se transfiguram, o senhor sabe. Eles se dissolvem em fumaça, por assim dizer. Em fumaça e chamas. Tornaram-se pura chama, puro espírito. Criaturas sem corpo visível. Meu Deus, Sr. Richard, isso nunca me ocorreu. O curador riu e cutucou o braço de Sir Richard. Humor bestial, murmurou para si mesmo. O homem é incrivelmente tolo. Seria terrível, por exemplo, continuou Sir Richard, se o Deus não tivesse controle sobre sua transfiguração. Se a mudança ocorresse frequentemente e inesperadamente, se ele partilhasse, por assim dizer, o destino horrendo de um Dr. Jekyll e Mr. Hyde. Sir Richard estava se dirigindo à porta. Movia-se com um andar curioso, arrastado, e seus sapatos arranhavam peculiarmente o chão. O Sr. Busby estava logo ao seu lado. O que houve, Sir Richard? O que aconteceu? Nada. A voz de Sir Richard se elevou em negação histérica. Nada. Onde fica o lavabo, Sr. Busby? Um lance de escadas à sua esquerda ao sair pelo corredor, murmurou o Sr. Busby. O senhor está doente? Não é nada, murmurou Sir Richard. Preciso apenas de um copo d'água, é só isso. A lesão afetou minha garganta. Quando seca demais, dói terrivelmente. Céus! Murmurou o curador. Posso mandar buscar água, Sir Richard. De fato posso. Por favor, não se incomode. Não. Insisto que não. Voltarei imediatamente. Por favor, não mande buscar nada. Antes que o curador renovasse suas objeções, Sir Richard já havia passado pela porta e desaparecido pelo corredor. O Sr. Busby deu de ombros e voltou à sua escrivaninha. Pessoa mais extraordinária, murmurou. Erudito e original, mas estranha. Decididamente estranha. Ainda assim, é reconfortante saber que leu meu folheto. Um acadêmico de sua distinção bem poderia tê-lo ignorado. Chamou-o de trabalho erudito. Um trabalho acadêmico. Muito gratificante, com certeza. O Sr. Busby acendeu um charuto. Claro que ele está errado quanto ao livro dos mortos, ponderou. Osíris era um deus bastante benevolente. É verdade que os egípcios o temiam, mas apenas porque era encarregado de julgar os mortos. Não havia nada de essencialmente mau ou cruel nele. Sir Richard está completamente enganado quanto a isso. É curioso que um homem tão eminente possa se desviar tão espetacularmente. Não encontro outra palavra. Espetacularmente. Mas creio mesmo que meus argumentos o impressionaram. Sim, pude ver que ele ficou bem impressionado. As agradáveis reflexões do curador foram grosseiras e inesperadamente interrompidas por um grito no corredor. Tragam os extintores! Rápido, seus! O curador engasgou e levantou-se apressadamente. Palavrões violavam todas as regras do museu e ele sempre insistira com firmeza para que tais regras fossem obedecidas. Caminhando com passos largos até a porta, escancarou-a e olhou incrédulo pelo corredor. O que foi isso? Gritou. Alguém chamou? Ele ouviu passos apressados e o som de alguém gritando. E então um atendente apareceu no fim do corredor. Venha depressa, senhor! Exclamou. Tem fogo e fumaça saindo do porão! O Sr. Busby gemeu. Que coisa horrível acontecer justamente quando ele tinha um hóspede tão ilustre. Correu pelo corredor e agarrou o atendente com raiva pelo braço. Sir Richard saiu? Perguntou com urgência. Responda! Sir Richard ainda está lá embaixo? Quem? Ofegou o atendente.
O cavalheiro que desceu há alguns minutos, seu idiota. Um homem alto de casaco azul. Não sei, senhor. Eu não vi ninguém. Meu Deus do céu. O Sr. Busby estava desesperado. Precisamos tirá-lo de lá imediatamente. Acredito que ele esteja doente. Provavelmente desmaiou. Ele caminhou a passos largos até o fim do corredor e fitou a escada tomada pela fumaça que levava ao lavabo. Imediatamente abaixo dele, 3 atendentes avançavam com cautela. Lenços molhados, bem amarrados ao redor dos rostos, protegiam-nos da fumaça acre, e cada um segurava, com o braço estendido, um extintor cilíndrico. À medida que desciam os degraus, esguichavam o conteúdo líquido dos extintores nas espirais crescentes de fumaça azul mortal. Estava bem pior há 1 minuto, exclamou o atendente ao lado do Sr. Busby. A fumaça era mais densa e tinha um cheiro terrível. Igual aquele cheiro daqueles ovos de dinossauro quando o senhor os desembrulhou pela primeira vez na primavera passada. Os atendentes já haviam alcançado a base da escada e espiavam com cautela para dentro do lavabo. Por um momento ficaram em silêncio, observando, até que um deles gritou para o Sr. Busby. A fumaça aqui está terrivelmente densa, senhor. Não vemos nenhuma chama. Quer que entremos, senhor? Sim, é claro, entrem. A voz do Sr. Busby soou tragicamente aguda. Façam o que puderem, por favor. Os atendentes desapareceram no interior do lavabo e o curador permaneceu esperando, o ouvido tenso de expectativa e angústia. Seu coração se apertava ao imaginar o destino que provavelmente havia recaído sobre seu ilustre hóspede, mas ele não conseguia pensar em nada mais que pudesse fazer. Pressentimentos sombrios se aglomeravam em sua mente, mas ele estava impotente para agir. Foi então que os gritos começaram. Seja lá qual fosse sua causa, eram realmente horrendos, mas começaram de forma tão repentina, tão inesperada, que o curador, a princípio, não conseguia formular nenhuma teoria sobre o que tinha causado aquilo. Os gritos vinham de forma tão horrível e repentina do lavabo, ecoando e reecoando pelos corredores vazios, que o curador só conseguiu ficar parado, ofegante, atônito. Mas quando os gritos passaram a fazer sentido, quando os urros de terror se transformaram em apelos por misericórdia, por piedade, e quando a língua em que eram proferidos também mudou, tornando-se familiar ao curador, mas incompreensível para o homem ao seu lado, ocorreu um incidente terrível que este último jamais conseguiu relegar ao esquecimento, por mais compassivo que tentasse ser consigo mesmo. O curador caiu de joelhos, literalmente se ajoelhou no topo da escada e ergueu os braços em um gesto inconfundível de súplica. Então, de seus lábios lívidos, brotou uma torrente de um jargão grotesco. Sidumos Osiris, Sidumos Osiris, Sidumos Osiris, Sidumos Osiris, oh, Sidumos Osiris, Sidumos Osiris. Tolo! Uma figura envolta emergiu do lavabo e subiu pesadamente as escadas. Tolo! Você cometeu um pecado irreparável. A voz era gutural, áspera, distante e parecia vir de um lugar incomensuravelmente remoto. Sir Richard! Sir Richard! O curador se levantou cambaleando e cambaleou na direção da figura que subia. Proteja-me, Sir Richard! Há algo indescritível lá embaixo! Eu pensei, por um momento, Sir Richard, o senhor viu ou ouviu alguma coisa, aqueles gritos? Mas Sir Richard não respondeu, nem sequer olhou para o curador. Passou por ele como se fosse um tolo intrometido e, com expressão sombria, começou a subir as escadas que levavam ao salão de antiguidades egípcias. Subia com tanta rapidez que o curador não conseguiu acompanhá-lo, e antes que o homem apavorado alcançasse o patamar intermediário, os passos de Sir Richard já ecoavam no piso de ladrilhos lá em cima. Espere, Sir Richard! Gritou Busby desesperado. Espere, por favor! Tenho certeza de que o senhor pode explicar tudo. Estou com medo. Por favor, espere por mim.
Um acesso de tosse o acometeu, e nesse momento sobreveio um estrondo terrível. Fragmentos de vidro quebrado tilintaram de maneira ameaçadora sobre o chão de pedra, despertando ecos lúgubres pelos corredores e escadarias em espiral. O Sr. Busby agarrou-se ao corrimão e gemeu. Seu rosto estava arroxeado e deformado pelo pavor, e gotas de suor brilhavam em sua testa alta. Por um instante, permaneceu ali encolhido, choramingando na escada. Então, milagrosamente, sua coragem voltou. Subiu os últimos lances de escada aos saltos, 3 degraus de cada vez, e disparou descontroladamente adiante. Um pensamento intolerável havia surgido abruptamente no cérebro pobre e confuso do Sr. Busby. De repente lhe ocorreu que Sir Richard era um impostor, um louco assassino, movido apenas pelo desejo de destruição, e que suas coleções estavam em perigo iminente. Quaisquer que fossem suas deficiências humanas no exercício da profissão, o Sr. Busby era consciencioso e agressivo a um grau quase anormal. E o estrondo não deixava dúvidas, sendo suscetível de apenas uma explicação. Sir Richard havia quebrado uma das vitrines e estava retirando seu conteúdo. Restava pouca dúvida na mente do Sr. Busby sobre qual vitrine havia sido destruída. Os restos de Luxor são inestimáveis, jamais poderão ser substituídos, gemeu. Fui horrivelmente enganado. De repente parou e ficou estático. Bem na entrada do salão jazia um amontoado de roupas que ele reconheceu instantaneamente. Lá estava o casaco azul de chinchila, o chapéu Homburg alpino com sua copa alta e afilada e o cachecol de seda azul que havia ocultado, com tanta eficácia, o rosto de seu visitante. E bem no topo da pilha repousava um par de luvas de camurça amarela. Meu Deus! Murmurou o Sr. Busby. O homem tirou toda a roupa? Ficou ali por um instante, parado, encarando a pilha com total perplexidade. Então, com passadas longas e histéricas, avançou pelo salão. Um maníaco incurável! Murmurava quase sem voz. Um lunático completo, delirante, porque eu não... De repente interrompeu a própria autocrítica. Esqueceu completamente sua imprudência, a pilha de roupas e até a vitrine quebrada. Tudo o que até aquele momento ocupava sua mente foi varrido num instante, e ele se encolheu, diminuiu, tomado por um medo paralisante. Jamais o olhar involuntário do Sr. Busby havia presenciado cena tão terrível. O visitante do Sr. Busby estava curvado sobre a vitrine estilhaçada e apenas suas costas eram visíveis. Mas não eram costas comuns. Em um momento de lucidez e distanciamento, o Sr. Busby talvez as tivesse chamado de repugnantes, malignas. Porém, justapostas à coroa que as encimava, não havia palavra em qualquer língua ariana capaz de descrever tal visão. Pois a coroa era altíssima e pesada, cravejada de joias e com um brilho indescritível, e sua imponência apenas acentuava a abjeção das costas. Eram costas verdes, ressequidas, foi a palavra que percorreu a mente do Sr. Busby quando ele parou e olhou para aquilo. E era enrugada também, horrivelmente enrugada, toda entrecruzada de sulcos seculares, e seu movimento era lento, inexorável, como o de uma sombra que ganha forma e peso. E mesmo assim nenhum som era emitido, nem o menor ruído de passos ou arrasto, apenas aquele brilho pulsante da coroa, lançando reflexos febris nas paredes de pedra e sobre o corpo nu, contorcido, verde e ressequido. O Sr. Busby não notou o pescoço do visitante, que reluzia e era fino como um talo de feijão, nem a pequena cabeça arredondada e escamosa que balançava e oscilava de modo sinistro. Tudo o que ele via, tudo o que sua mente aterrorizada conseguia registrar, era aquela horrenda e enrugada costa, marcada por sulcos antigos, como se o tempo estivesse esculpido durante séculos, e a coroa descomunal, que derramava uma luz ardente sobre os ladrilhos avermelhados do vasto salão em penumbra. O horror negro apertava sua garganta, e seus lábios tremiam como se fosse gritar, mas não disse uma palavra.
Recuara cambaleante até a parede e fazia gestos estranhos, inúteis, com os braços, como se tentasse abraçar a escuridão, envolver-se nela, fundir-se com as sombras, para desaparecer do campo de visão daquela coisa que se curvava sobre a vitrine. Mas, ao que tudo indicava, logo percebeu, com um desespero infinito, que a criatura sabia que ele estava ali. E quando ela se virou lentamente em sua direção, ele não tentou mais se esconder. Caiu de joelhos e gritou, e gritou, e gritou. Silenciosamente a figura avançava em sua direção. Ela parecia deslizar mais do que andar, e em seus braços terrivelmente magros segurava uma estranha coleção de ossos escarlates brilhantes, e ela gargalhou de forma repugnante enquanto avançava. E foi então que a sanidade do Sr. Busby se perdeu completamente. Ele rastejou e tagarelou, arrastando-se pelo chão como um homem tomado por uma catalepsia instantânea. E durante todo o tempo murmurava de forma incoerente sobre como estava imaculado e se Osíris o pouparia e como desejava se reconciliar com Osíris. Mas a figura, quando chegou até ele, apenas se curvou e soprou sobre ele. 3 vezes soprou sobre seu rosto pálido, e quase se podia ver o rosto murchar e escurecer sob seu calor. Ficou algum tempo na postura curvada, encarando com um olhar vítreo, e quando se ergueu, o Sr. Busby não fez nenhum esforço para detê-la. Segurando firmemente os ossos escarlates em seus braços horrivelmente finos, deslizou rapidamente em direção às escadas. Os atendentes não viram a figura descer. Nunca mais alguém a viu. E quando o legista, atendendo ao tardio chamado de um atendente, examinou o corpo do Sr. Busby, a conclusão foi inevitável. O curador estava morto há muito, muito tempo. Bem, amigos, espero que tenham gostado. Temos aqui na página final da postagem umas sugestões de novos contos do Círculo Lovecraft, do Mito Cthulhu, e também os grandes clássicos do horror já narrados aqui no canal. E caso vocês tenham gostado muito, considerem a hipótese de ajudar o desenvolvimento do projeto aqui do canal, entrando para membros. Um abraço, até mais.